Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de matemática de hoje, iremos estudar adição, ideias e algarismos. Primeiro, nós precisamos compreender que adicionar significa somar, juntar e acrescentar, certo? Ao adicionar, nós podemos juntar quantidades ou acrescentar uma quantidade à outra. Eu sei que vocês já sabem somar, certo? Nós já vemos trabalhando isso há um tempo, como somar as parcelas uma à outra, correto? Mas agora nós iremos aprender a diferenciar as ideias da adição. E quais são as ideias da adição? A ideia de juntar e a ideia de acrescentar, certo? Mas antes de trabalharmos a diferenciação entre uma e outra, eu preciso que vocês peguem o livro de matemática de vocês e abram na página 36. Por quê? Porque os exemplos que eu irei utilizar nesse vídeo estão no livro de vocês. E fica bem mais fácil para vocês visualizarem e depois até me perguntarem, tirarem dúvidas, tá certo? Vou esperar um momentinho. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com a ideia de juntar. Para isso, temos dois exemplos aqui. Vamos lá. Vou ler o primeiro exemplo. Adélia tem 4 flores amarelas e 6 flores azuis. Juntando as flores em um único vaso, quantas ficarão? Segundo exemplo. Mateus tem 7 soldadinhos e 2 monstros. Quantos bonecos Mateus tem? Vamos lá. A ideia de juntar, ela se refere à ação que ocorre ao mesmo tempo, ou seja, juntamos uma quantidade à outra no mesmo instante. Prestem atenção. Juntar é uma ação que vai ocorrer ao mesmo tempo. Juntar uma quantidade à outra no mesmo instante, certo? Então, como iremos saber a que ideia da adição a atividade vai estar se referindo? De que maneira? Vamos lá. Nós precisamos prestar muita atenção no enunciado da questão, porque as ideias de adição vão estar contidas nele, certo? Seja de juntar ou de acrescentar. Então, nós vamos precisar sempre ler com muita atenção o que a questão está pedindo, para a gente saber se a ideia é de juntar ou de acrescentar. Vamos ler essa daqui novamente da Adélia, para a gente perceber aonde está a ideia de juntar aqui, tá certo? A Adélia, ela tem 4 flores amarelas, 6 flores azuis. Juntando as flores em um único vaso, quantas ficarão? A ideia pode ser percebida aqui, ó, no juntando. Porque juntando é uma ação que vai ocorrer agora, que está sendo realizada agora, tá certo? Juntando. Agora vamos para Mateus. Mateus tem 7 soldadinhos e 2 monstros. Quantos bonecos Mateus tem? Mateus já tem 7 soldadinhos, certo? E 2 monstros. E ele quer juntá-los para saber quantos tem. Então, Mateus tem 7 soldadinhos e 2 monstros. Quantos bonecos ele tem? A ação vai ocorrer agora. Ele não vai ganhar esses bonecos, esses brinquedos. Ele já tem eles e quer saber quanto que ele tem agora. Entenderam? Juntar, a ação ocorre nesse exato momento. Vai acontecer agora. Juntar as parcelas vai ocorrer agora. Agora vamos olhar aqui o acrescentar. 2 exemplos também que estão na página 36 do livro de vocês. O primeiro exemplo diz assim: Joaquim tem 4 carrinhos. Em seu aniversário, ele ganhará mais 4 carrinhos. Com quantos carrinhos Joaquim ficará? Segundo exemplo, a gata da vovó teve 4 lindos gatinhos em uma ninhada.
Em outra ninhada, ela teve mais 5 gatinhos. Quantos gatinhos a gata da vovó já teve? Primeiro, nós precisamos entender que a ideia de acrescentar, ela ocorre em tempos diferentes, ou seja, existe uma quantidade e a esta quantidade será acrescentada outra. Diferente da ideia de juntar, que a ação ocorre no mesmo instante, no mesmo tempo, na ideia de acrescentar, essa ação vai ocorrer em tempos diferentes. Como assim, tia? Vamos ler do Joaquim, para a gente poder compreender. O Joaquim, ele tem 4 carrinhos, certo? Tem 4 carrinhos. E em seu aniversário, ele ganhará mais 4 carrinhos. Então, a gente já achou a ideia do acrescentar. 4 carrinhos já existem, já pertencem a Joaquim. Porém, esses outros 4 carrinhos aqui, ó, esses outros 4 carrinhos, só irão pertencer a Joaquim no dia do seu aniversário. Então, são momentos diferentes, entendeu? Tempos diferentes. 4 carrinhos já existem, já pertencem ao menino, e mais 4 ele irá ganhar no seu aniversário. Aí daí ele vai ter uma certa quantidade, tá certo? Agora vamos ver o da gata da vovó. A gata da vovó teve 4 lindos gatinhos em uma ninhada. Em outra ninhada, ela teve mais 5 gatinhos. Quantos gatinhos a gata da vovó já teve ao todo? Então, percebam que primeiro, né, ela teve a primeira ninhada, uma ninhada. Aqui, em outra ninhada, ela já teve outra quantidade de gatinhos. Então, vocês estão vendo que ocorre em tempos diferentes. Primeiro, ela teve uma gestação, e dessa gestação, ela teve uma certa quantidade de gatinhos. Na segunda gestação, ela já teve outra quantidade de gatinhos. Ao somá-los, nós iremos saber com quantos gatinhos essa gata tem ao total. Então, são tempos diferentes, ocorrem em tempos diferentes. Primeiro, ela teve uma quantidade, depois ela teve outra quantidade, para chegar ao total que ela vai ter quando a gente fizer a soma, tá certo? Agora, iremos dar uma olhadinha no algoritmo da adição, certo? Em uma adição, nós temos parcelas, que somadas, elas irão resultar em um total. Desse modo, as parcelas e o total são os termos da adição. Então, vamos lá. Os termos da adição são as parcelas e o total. Então, vamos dar uma olhada na prática. Se tem lá uma atividade que pede para vocês identificarem as parcelas e o total, como vocês irão saber? Vamos lá. As parcelas são os termos que eu irei somar para chegar ao total. Então, neste caso aqui, as parcelas são 10 e o 15. 10 mais 15 é igual a 25. E 25 é o nosso total. Aqui vamos pegar com um número maior, que é 235 mais 124. Quais são as parcelas? 235 e o 124. Qual é o total? O total é a soma das parcelas, que é o 359. Pessoal, com a prática, tudo isso fica mais fácil, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui para o exemplo, onde eu vou trazer a utilização do quadro de valor de lugar, certo? E vou trazer a identificação das ideias da adição. Esse exemplo também está no livro de vocês, na página 37, tá certo? Vamos lá. O exemplo diz assim: Nara ganhou um livro para colorir. Ela pintou 12 páginas em um dia e 16 páginas no outro dia. Quantas páginas ela pintou nos 2 dias? Qual é a ideia da adição que está sendo representada nesse enunciado? Vamos lá.
Como é que a gente vai saber qual é a ideia da adição que está sendo representada? Como eu já falei anteriormente, a gente precisa ler atentamente o enunciado da questão. A resposta está no enunciado da questão. Vamos lá. Ela ganhou, né, a Nara, vamos fazer essa análise, certo? Ela ganhou um livro de colorir e ela pintou 12 páginas em um dia e 16 páginas no outro dia. Então, vamos lá. Ela pintou 12 em um dia, 16 em outro dia. Então, nós já percebemos que a ação ocorreu em tempos diferentes, em momentos diferentes. Primeiro, ela pintou uma certa quantidade em um dia, depois outra quantidade no outro dia. Então, qual é a ideia da adição que foi representada nesse enunciado? A ideia foi a ideia de acrescentar quantidades. Por quê? Porque a ação aconteceu em tempos diferentes. Primeiro, ela pintou uma certa quantidade, né, de 12 páginas em um dia, e no outro dia que ela foi pintar mais 16 páginas. Agora, vamos para a resolução do cálculo. O que é que nós podemos usar? Como já venho falando para vocês, o quadro de valor de lugar. Para que nós iremos usar ele? Para organizar os números, para que a gente consiga resolver essa adição com maior facilidade. De que forma? Dezena na ordem da dezena, unidade na ordem da unidade, centena na ordem da centena, e assim vai. Aqui o número é o número 12 e o número 16, que nós iremos somar para saber quantas páginas a Nara pintou em 2 dias, certo? Como é que a gente vai começar essa operação? Olhem que a operação tem 2 parcelas, certo? O 12 e o 16. Como é que a gente vai começar a resolução dessa conta? Vocês lembram? A gente sempre começa a soma dos algarismos da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 2 mais 6 igual a 8. 1 mais 1 igual a 2. Então, quantos livros a Nara leu nos 2 dias? Desculpe. Quantas páginas ela pintou nos 2 dias? Ela pintou 28 páginas em 2 dias. Agora, vamos lá. Vocês podem me perguntar, tia, e se houverem mais de 2 parcelas para me somar? Como é que eu faço isso? É simples. Vou usar novamente o quadro de valor de lugar. Nesse caso aqui, o número escolhido, ele tem uma ordem a mais, certo? Que é a ordem da centena que nós já estudamos. Nós sabemos também como somar as centenas, certo? Então, ele tem centena, dezena e unidade. Como eu vou organizar? Vou pegar o número 124 e vou colocar 1 na centena, o 2 na dezena e o 4 na unidade. Sinalzinho da adição. E agora eu vou colocar o 11. O 11, ele tem apenas 2 ordens, que é a ordem da dezena e a ordem da unidade. Então, um ficou na dezena e o outro na unidade. O número 33, da mesma forma, ele tem apenas 2 ordens, ordem da dezena e ordem da unidade. 3 ficou na dezena e o outro na unidade. Como eu vou começar essa soma? Eu vou começar por aqui? Não, eu vou começar da direita para a esquerda. Vamos lá. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Agora eu vou
para outra ordem. Vamos somar a ordem das dezenas. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. E agora a última ordem, que é a ordem da centena, neste caso. Vocês estão vendo algum número que a gente possa somar? Não, então vamos lembrar que quando a ordem está vazia, qual é o número que está ali? O número 0. Então, 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Então, o resultado é 1. Lembre-se sempre disso, certo? Ordem vazia representa o 0. Então, se não tem nada, o resultado vai ser 1. Então, o resultado da nossa soma, no geral, com todos os termos, foi de 168. Lembre-se sempre, pessoal, eu preciso somar termo a termo, certo? Na ordem certinha dos números. Por isso que a gente usa o quadro de valor de lugar. Para quando a gente for somar muitas parcelas, certo? Não ficar uma desordem e a gente se perder. Então, a gente pega, constrói um quadro de valor de lugar e organiza as parcelas dentro dele, como foi organizado aqui, ó. Organizou as parcelas dentro do quadro valor de lugar, para depois realizar a soma. Agora, como eu sempre digo a vocês, na matemática, a gente precisa exercitar. Quanto mais a gente exercita, mais fácil fica o conteúdo. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês já fizeram junto comigo a leitura da página 36 e da página 37, mas é como eu sempre digo, ficou com alguma dúvida? Vou ler novamente e depois eu pergunto à tia. E depois vocês vão responder a 37, primeira questão, e a 38, segunda questão, certo? É um treinozinho para a gente exercitar a adição. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp.